Sejam bem-vindos, meus queridos alunos. Eu sou a Gleidiana Rodrigues, professora de Biologia, mas, se preferirem, podem me chamar apenas de Gleide. Hoje apresentarei a segunda parte do vídeo sobre o Reino Monera. Nessa aula, eu irei falar sobre temas não comentados na aula passada, assim como farei observações em relação a coisas que eu citei no vídeo anterior. Vamos começar. Aqui está ele, o Reino Monera, formado pelas árqueas e pelas eubactérias. Se eu fosse levar em consideração a hierarquia mais alta que a dos domínios, as árqueas ficariam em um grupo separado. Entretanto, como eu estou levando em consideração apenas os 5 reinos, para simplificar, as árqueas ficarão no Reino Monera. No presente momento, a única coisa que vocês precisam saber é que elas são encontradas em locais onde não acreditava-se que existissem vida, ou seja, nos lugares mais hostis do planeta, como por exemplo dentro de vulcões. E aqui nós temos as bactérias. Elas fazem parte desse grupo aqui, eubactérias. Eu significa verdadeiro, ou seja, bactérias verdadeiras. Então, temos as bactérias propriamente ditas e temos as cianobactérias. As cianobactérias, elas são muito semelhantes às plantas. Por quê? As plantas realizam fotossíntese, as cianobactérias também. As plantas representam a base da cadeia alimentar no ambiente terrestre. As cianobactérias também fazem parte da base da cadeia alimentar, só que nos ambientes aquáticos. As plantas liberam oxigênio no planeta, as cianobactérias também. A diferença entre elas é que as plantas são eucariontes e as cianobactérias, como vocês já aprenderam na aula passada, são seres procariontes. Afinal de contas, pertence ao Reino Monera, onde estão todos os seres procariontes. Curiosidade: durante muito tempo, acreditou-se que todos os procariontes eram unicelulares, mas descobertas recentes identificaram um grupo multicelular. São a exceção e não a regra. O conhecimento científico está em constante mudança. O que hoje é considerado verdade, amanhã pode não ser mais. Turma, foi descoberto apenas um grupo multicelular. Entretanto, o Reino Monera ele é gigantesco, então podemos sim continuar dizendo que esse grupo é formado por seres unicelulares, viu? Não tem problema. E a ciência é assim mesmo, mudança constante, uma eterna metamorfose. A partir de novas informações, tudo que está nos livros vai sendo alterado. Na aula passada, eu citei alguns benefícios das bactérias e nessa aula citarei mais 2 benefícios. As bactérias são seres decompositores. As bactérias decompõem os seres mortos, devolvendo ao solo diversas partículas que serão utilizadas pelos vegetais. Olha só que legal, gente! Elas ajudam a tornar os solos férteis, já que os nutrientes que são degradados por esses micro-organismos retornam para o solo e são absorvidos pelos vegetais. Um segundo benefício não citado na aula anterior é que existem bactérias que são simbióticas. Calma, eu vou explicar o que é isso. Simbiose é uma interação muito íntima entre 2 espécies que se beneficiam mutuamente, ou seja,
é uma parceria vantajosa para ambos os lados. E nesse exemplo, temos as bactérias interagindo com plantas leguminosas. Leguminosas são plantas que produzem grãos. Como exemplo, temos os feijões. Curiosidade, me respondam, por que o céu é azul? Resposta, porque Deus é homem, se Deus fosse mulher, seria rosa. KKKK. Piadinhas à parte, o céu é azul porque 80% do gás atmosférico é formado por nitrogênio e os raios solares, ao interagir com esse gás, causa esse efeito azulado no céu. O nitrogênio ele é muito importante porque ele faz parte das proteínas. Entretanto, o nitrogênio do ar ele não consegue ser absorvido diretamente por nenhuma planta, nenhum animal, nenhum fungo, nenhum protozoários. Poucas espécies do planeta conseguem fazer isso, e essas poucas espécies são alguns grupos de bactérias, chamados de rizóbios. Os rizóbios é que se associam às leguminosas e conseguem fixar o nitrogênio do ar. E assim a planta obtém esse nitrogênio através dessas bactérias e em troca ela devolve às bactérias nutrientes que ela produz, a planta, assim como também abrigo, fazendo assim uma parceria em que ambos têm vantagens. E quando nos alimentamos de vegetais, o nitrogênio desses vegetais passam a fazer parte do nosso corpo. Então, o nitrogênio presente do ar é fixado por essas bactérias que são entregues às plantas e as plantas, através da cadeia alimentar, vão passando a todas as outras formas de vida. Entretanto, turma, nem tudo é flores, e agora eu vou citar o nome de algumas doenças bacterianas. Temos como exemplo cárie dentária, disenteria, meningite, hanseníase, tuberculose, tétano, cólera e sífilis. Aqui são apenas alguns exemplos, existem muito mais doenças causadas por esses micro-organismos. Agora eu vou falar sobre algumas diferenças entre vírus e bactérias. Os vírus, eles são acelulares, formados basicamente por material genético e proteína. Já as bactérias, elas apresentam a estrutura celular, que é bem mais complexa. Os vírus, eles não possuem metabolismo próprio, ou seja, eles são incapazes de se reproduzir e de crescer e de apresentar outras características relacionadas à vida, como movimento, por exemplo. Já as bactérias, sim, elas possuem metabolismo próprio. Então, tendo condições ambientais adequadas, elas conseguem crescer, se reproduzir, se movimentar, etc. Como os vírus não têm metabolismo próprio, eles são considerados parasitas intracelulares obrigatórios. Já as bactérias, elas podem ser parasitas ou não. Outra característica diferente entre ambos é que os vírus são insensíveis a antibióticos, enquanto as bactérias são sensíveis a essa substância. Isso porque os antibióticos eles agem sobre a parede bacteriana. Então, durante a multiplicação, na presença de antibiótico, as bactérias não conseguem produzir a parede bacteriana e assim não conseguem se multiplicar. Como os vírus não possuem essa parede com essa composição bacteriana, não adianta tomar antibiótico se o problema é uma doença viral. Se você está fazendo isso, está jogando dinheiro fora. Durante muito tempo não existia nenhuma forma de tratamento para os vírus, a não ser repouso e boa alimentação. Atualmente já existem algumas substâncias conhecidas como antivirais que também impedem a reprodução dos vírus. E algo em comum entre eles é que existem vacinas tanto contra vírus como vacinas contra
Bactérias. Uma observação em relação a antibióticos. Existem uma grande variedade de bactérias, assim como existem uma grande variedade de antibióticos. Alguns antibióticos vão ser eficientes para algumas bactérias, mas não vão causar efeito em outras, como por exemplo a tetraciclina. Ela funciona em alguns casos, em outros não. Ou a ampicilina, que funciona com alguns grupos de bactérias, mas não com outros. Nas próximas aulas eu explicarei melhor por que isso acontece. Aqui é um modelo muito parecido com o vírus atual, que é o coronavírus. E para finalizar, turma, eu tenho aqui essa imagem que mostra uma bactéria sendo atacada por vírus. Temos aqui esse vírus chamado de bacteriófago. Bac é de bactéria e o phagos, né, bacteriófagos, o phagos do final, quer dizer comer, então que come bactérias. Vemos o material genético aqui dentro e essa estrutura formada basicamente por proteína. Existem vírus de vários formatos, assim como também existem bactérias de vários formatos. Percebemos aqui a diferença de tamanho entre eles. E assim, turma, eu finalizo a aula de hoje. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês. Nos vemos nas próximas aulas. Qualquer dúvida, tiraremos na aula online ao vivo. Fiquem na paz e tchau!